Então, aqui foram referenciados vários aspectos. Nós propomos, do ponto de vista metodológico, vamos fazer simultaneamente a apresentação dos ilustres deputados, membros da delegação que acompanham, e nessa altura também ia pedir que os colegas pudessem fazer a intervenção de interação, colocando perguntas, colocando eventuais comentários, e as perguntas deverão ser registradas e vão ser apresentadas em forma de matriz. Dada a natureza da nossa atividade, não teremos um momento habitual de balanço, então a matriz vai ser o nosso instrumento de monitoria e avaliação através das respostas e também de segmento. Que grande parte das questões que deverão ser colocadas, para além das respostas, deverá também constar dessa matriz aquilo que consideraríamos prioridades dentre as prioridades relativamente aos anseios do distrito. Não é possível fazer tudo. Todos nós sabemos que o que não temos em quantidade ou em suficiência são meios, são recursos materiais, financeiros, humanos. Então, queríamos ver o que é que nós poderíamos pegar como prioridade. Ficou claro que um dos grandes problemas, se nós pudéssemos resolver até o próximo ano, se pudéssemos ter no Gilé um sistema moderno de abastecimento de água. O Gilé tem problemas de consumo de água potável. Embora tenha vários rios e riachos, incluindo o curso do leito do Moloco, do rio Moloco, mas ainda não se tem um sistema que permite a água ser canalizada e poder jorrar nas torneiras, ao nível daquele ponto dos nossos compatriotas. Então, água, que se diz, sem água não há vida, água é um bem precioso. Existe uma coisa que nós temos que garantir, enquanto estivermos a prover, a servir as nossas comunidades, temos que criar condições para que aquilo que é básico, o básico esteja lá. Saúde, a educação, água. E também foi elencada como uma das prioridades a questão das vias de acesso, sobretudo de Namuco para o Gilé. Se nós conseguíssemos ter a estrada, com perto de 90 quilômetros, mas é um martírio caminhar para o Gilé nas condições em que a estrada se encontra agora. Leva-se perto de 4, 5 horas, dependendo do tipo de viatura, num percurso que poderia fazer à vontade em 30 minutos. E isto traz consigo várias questões, desde a dificuldade que se tem no escoamento da produção. O Gilé hoje tem um potencial agrícola bastante forte, mas também no potencial que se poderia ter de capitalização do turismo. Hoje os países do velho continente, da Europa, vivem, a maior parte deles, só de turismo. Nós temos a reserva do Gilé ali, um potencial, um diamante praticamente lapidado. Achamos que esta complementaridade, Loco, Gilé, Cuba, esses países centros de comercialização e de trânsito de mercadorias, podem ajudar, não somos uma ilha, a complementarmos a nossa ação e, naturalmente, contribuirmos para o desenvolvimento do nosso país, do nosso distrito, da nossa província. Então, senhora administradora, eu tinha algumas questões por fazer, portanto, assumindo que já está claro qual vai ser o nosso percurso. Em termos de metodologia, vamos nos apresentar e vamos colocar as questões e Vossas Excelências vão tratar de registrar, depois vão apresentar em forma de matriz. Aquelas que se julgarem pontuais, tempestivas, poderão ser imediatamente respondidas, mas as demais vão ser feitas nesse modelo. Em relação, o meu nome é Antônio Niquis, portanto, eu sou o presidente da Comissão do Plano de Orçamento. Em relação à prioridade 1, que é relacionada com o capital humano, faz referência na área de saúde,
que tem um cumulativo de 14.123 pacientes em tratamento, mas que há um aumento de perto de 2.000 novos casos. Eu gostaria de perceber o que está a falhar em relação à questão de controle, sobretudo porque isto tem que ver com atividades preventivas, de sensibilização. Como é que como é que este processo tem estado a ocorrer e o que é que está a falhar para que este número continue a crescer? Relativamente ao programa de subsídio social básico, no que diz respeito à componente de género, criança e ação social, gostaria de saber se o Instituto de Ação Social aqui tem estado a beneficiar de fundos de parceiros de operação e quais são esses parceiros, os principais parceiros e qual é o volume de recursos. Pela natureza do distrito, nós pensamos que a criança deve merecer uma maior atenção em matérias ligadas à saúde, mas também a questão da desnutrição. Nampula continua a ter um dos maiores casos, índices de nutrição crônica. Não sei qual é o ponto de situação aqui ao nível do distrito do Alto Moloco e como é que temos estado a tratar isso. Não sei se haverá alguma intervenção de algumas organizações internacionais, como é o caso da Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Criança, que tem estado, juntamente com o Instituto de Ação Social, a desenvolver atividades que visam apoiar diretamente a crianças, sobretudo a criança dos 0 aos 2 anos. Na área da indústria extrativa, como é que estamos a gerir esse processo? Estou a falar da exploração dos recursos minerais, a questão do garimpo ilegal, como é que estamos a gerir? E deste universo de empresas que estão arroladas aqui, que já estão a explorar os recursos minerais, é possível ter indicadores quantitativos? Quantos novos empregos foram criados? Qual é o universo da população local, jovens, sobretudo, que estão empregos nessas empresas? E como é que estamos a gerir as atividades que visam, através da exploração desses recursos, são recursos esgotáveis, que haja um desenvolvimento local visível. Não é só extrair esses recursos são esgotáveis e devem naturalmente beneficiar as nossas comunidades. Quando falamos de promoção turística, aqui fala-se mais de acomodação, etc. O que é que nós temos, como é que nós temos estado a trabalhar para promover o turismo? Quais são as grandes potencialidades que nós temos aqui ao nível do nosso distrito, que podem ser consideradas uma espécie de diamantes por lapidar na área do turismo, para a promoção desse turismo? Como é que temos estado a fazer isso? Portanto, seriam estas questões, para não esgotar tudo e não monopolizar a palavra, e a pedir aos colegas para que, conforme sugerir, que apresentem. Os que não tiverem comentários podem fazer sua apresentação, e os que tiverem alguma contribuição poderão duplamente capitalizar a oportunidade que foi. Muito obrigado e passo a palavra. Excelência, Sr. Presidente. Bom dia. Meu nome é Carlos Manuel, sou o vice-relator desta comissão. Prontos, vou aproveitar esta oportunidade para saudar o informe aqui apresentado e, como também não poderia deixar de ser, tenho aqui algumas questões, mas está mesmo relacionados em termos de percepção. Não sei se Excelência, Sr. Presidente, fez menção, estive um pouco distraído,
sobre o crescimento de casos de malária. Queríamos perceber aqui as causas. A seguir, não era questão de percepção, mas para dar um alerta, nos documentos que temos, não vem plasmado, vem omisso as tabelas sobre as finanças públicas, na página 8, Imposto de Reconstrução Nacional e receitas próprias do distrito. São documentos que nós vamos levar e, em termos de podermos fazer um trabalho em sede de comissão, pode nos dar alguma dificuldade. Acredito eu que tenha sido um erro ali de digitação. Do mesmo modo, na página 16, gostaria de perceber em quantas vamos em termos de abastecimento de água às escolas e às unidades sanitárias ao nível do distrito. O que vem mais? Prontos. Excelência, senhor presidente, também fez menção sobre a questão dos recursos, da extração dos recursos minerais. Escuso falar sobre essa questão, mas mesmo para finalizar, vem aqui nos constrangimentos, onde fazem o enfoque na fraca cobrança de receitas. Isto é preocupante. Queríamos perceber as causas e daqui para frente o que estamos a pensar fazer para ultrapassarmos esta situação. Estamos cientes, sim senhora, é um caso que temos vivido de ano em ano, não só neste distrito, como nos outros e noutras províncias, a entrega tardia dos conhecimentos para a cobrança do Imposto de Reconstrução Nacional. Acredito aqui não ser o caso. Acredito que aqui não é o caso quando diz a fraca cobrança de receitas. Então, o que o distrito está a pensar fazer para ultrapassar exatamente esta situação? Excelência, senhor presidente, eram simplesmente, numa primeira leva, estas questões, mas, como eu disse, mesmo em termos de percepção. Excelência, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Marquita Loforte, membro da comissão. Também quero saudar a apresentação feita aqui pela senhora administradora do relatório balanço do primeiro semestre. Tenho apenas umas duas questões. Primeiro é na área da saúde, em relação a essas crianças pediátricas, essas crianças com problema da HIV, qual é o acompanhamento que se faz, sendo menores. E outra questão é em relação à inoperabilidade dos 17 furos de água, quais são as ações em curso. E aqui nos constrangimentos tem aqui a morosidade do pagamento do subsídio de sobrevivência. O que está sendo feito? A demora é lá ao nível da província, o que gostaríamos de saber e levamos isso como preocupação. E muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Meu nome é Fernando Bismarck, membro da comissão. Bom, fiquei largamente ultrapassado pelos colegas, sobretudo pelo colega deputado Carlos Manuel, mas queria colocar uma questão relacionada com ligações domiciliárias da parte de energia elétrica
vejo que houve um decréscimo de cerca de 68%. Qual é a razão? E, por outro lado, não compreendo como é que um distrito que é atravessado por um rio tem problemas de água, tem uma cobertura de 35% ou 31%, 36%. Penso que é muito pouco, porque, de facto, sem água, sem um saneamento adequado, a questão das latrinas, houve uma execução de apenas 20% quase. Eu penso que devemos fazer alguma coisa. O distrito pode fazer um pouco mais para melhorar a questão do saneamento e desenhar. É verdade que a questão orçamental, o distrito pode não ter capacidade para criar um sistema de abastecimento de água, mas eu acho que com ideias, com vossas ideias, desenhar um projeto e procurando também parcerias fora, é possível encontrarmos aqui um sistema. Nós, há 2, 3 anos, visitamos Metangula. Metangula mobilizou recursos, não do Estado, mas através de parcerias, construiu um sistema de abastecimento de água. É verdade que depois teve uma intervenção do Estado, há partes que requeria uma intervenção do Estado. Penso que também o distrito podia fazer um pouco mais, desenhar um projeto, não sei se tem um projeto, um sistema de abastecimento de água. Eu, propriamente, é a primeira vez que venho aqui a Moloco, gostei muito da forma como o distrito está estruturado, a divisão da área comercial, a área administrativa. Digamos, este é um distrito modelo, quer dizer, é um distrito muito bonito. Já passei quase por todo o país. Este é o primeiro distrito bem desenhado, havendo, digamos, esses recursos. Eu acho que o futuro pode servir para transformar, ou o futuro pode ser transformador para este distrito. Portanto, eu não tenho outras questões, eu queria fazer esses comentários. Gostei muito do distrito e também quero felicitar pela apresentação feita. Temos aqui toda a informação e iremos trabalhar junto às estruturas da província e ao nível central. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu sou Mustajibo Atimo Bashiri, membro da comissão. Relativamente às questões, tenho, portanto, o caso da mordedura canina. É preocupante, o número, portanto, está a subir. No ano passado, houve registro de 63 casos, ao passo que neste ano, 87 casos. O que é que está na origem disto e o que está sendo feito de modo que se possa estancar este fenômeno? Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Saber Chon, sou membro da comissão. Não tenho uma questão a colocar. Obrigado. Bom dia, meu nome é Abdullah Karmamat, membro da comissão. Tenho nada. Bom dia a todos. Sou Carolina Inácio e tenho algumas questões. É sobre o tratamento do cardio. Gostaria de saber quantas crianças têm fazendo tratamento e quantos adultos também. E também nesta mesma cena, gostaria de existir alguns casos de abandono desse tratamento. E a outra questão também, gostaria de saber sobre mordedura animal. Visto que em 2022 tínhamos 63 casos e em 2023 subiu para 86 casos. O que o distrito está a fazer para minimizar essa situação de mordedura animal? Muito obrigada. Com a permissão de excelência, queria responder algumas situações, mas as outras questões queríamos representar na matriz. Qual é a situação da desnutrição ao nível do distrito de Alto Moloco?
Dizer que em relação à situação da desnutrição, tivemos 971 casos, com uma taxa de cura de 93%, uma taxa de abandono de 4% e uma taxa de letalidade de 5%. As ações que nós estamos a realizar para reduzir a desnutrição, em todas as 17 unidades sanitárias que nós temos os nossos grupos de mães. Esses grupos de mães são as mães que vão fazendo com que as mulheres ou as próprias comunidades vão aprendendo a fazer as confecções alimentares, mudança de comportamentos alimentares para as nossas comunidades. Vamos a realizar também as oficinas culinárias e as demonstrações culinárias ao nível das nossas localidades. Temos alguns parceiros de cooperação, sim, que também trabalham em prol da melhoria da administração a nível das nossas unidades sanitárias. Temos cá a Save the Children e as outras organizações. E, para além disto, também temos os nossos agentes polivalentes e elementares que trabalham conosco. Em relação à mordedura canina. Em relação à mordedura canina, realmente, ao nível do distrito, temos muitos cães vadios, mas estamos a trabalhar com o município, o SDPI e o SIDAI, no sentido de começarmos a fazer os abates dos animais ao nível das nossas comunidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Excelências. Quanto às questões apresentadas ao SDPI, temos aqui as vias de acesso. O distrito encontra-se na montante e que a nossa precipitação anual é aproximadamente de cerca de 1.200 milímetros por ano. E quando chove, as nossas vias de acesso facilmente degradam-se. Mas estamos a evitar esforços em fazer manutenções periódicas. E quanto aos furos de água, temos 17 furos, das 416 fontes de água, temos 17 sim avariadas. São avarias grossas, porque nós temos comitês de gestão de água nos furos dispersos implantados nas comunidades, e quando tem uma avaria ligeira, a própria comunidade beneficiária ela tem assistido à fonte periodicamente. Enquanto que quando são avarias super grossas, isto é da nossa responsabilidade como instituição, mas neste momento nos encaramos com déficit ou exigibilidade de fundos, facto que nos remete esta preocupação de termos até agora fontes avariadas. Quanto às ligações domiciliárias de corrente elétrica, dizer que sim, a nossa taxa de cobertura é baixa, mas isso foi devido às nossas ligações neste ano, neste semestre, baixaram devido tínhamos aqui um provedor de serviço no ano passado que dinamizava de certa maneira as novas ligações da corrente elétrica e que ficou. Neste ano não tivemos ações com este provedor, razão pela qual o nosso número de ligações domiciliares de corrente elétrica baixaram de certa maneira. Quanto aos sistemas de abastecimento de água aqui levantado, de facto o distrito possui 3 sistemas de abastecimento de água, um aqui na sede da nossa autarquia de Alto Moloco, 2 no posto administrativo de Nauela, restando-se no extremo oeste, na localidade de Mutala. Há um projeto com os nossos parceiros de cooperação, em que vai se montar um novo sistema de abastecimento de água, com uma capacidade para 12.000 ligações. Os processos estão na fase avançada, já se fizeram as visitas no local. Acreditamos que a nossa taxa de cobertura, se entrar em funcionamento esse sistema no nosso extremo oeste do distrito, a nossa taxa de cobertura vai subir para 47%, dos atuais 36% de cobertura.
Quanto às unidades sanitárias que não possuem fontes de água, nós temos 17 unidades sanitárias no nosso distrito e das 17 unidades sanitárias, apenas 3 não têm água de facto. Mas há um esforço que está sendo feito com o parceiro Unicef, que vamos começar a instalar os sistemas de abastecimento. Primeiro vamos melhorar os sistemas de abastecimento das nossas unidades sanitárias e as que não possuem fontes de água vai se potenciar. Escolas que não têm água. O distrito possui um universo de 261 escolas, das quais 252 são escolas primárias, 6 secundárias e 3 institutos. Dessas escolas, desse universo de 261 escolas, 76 possuem água. E as outras ainda é um grande desafio. Muito obrigado. Obrigado. Bom, vou dar alguns subsídios em relação à área turística, também da indústria extrativa. Primeiro, queria dizer que, bom, na indústria extrativa, como apresentamos no documento, o nosso distrito, maioritariamente, é feito através de garimpo. As empresas que nós temos, na sua maioria, não estão a funcionar, mas esta classe de garimpo, nós estamos a transitar para garimpo para formar em cooperativas. Pensamos que formando as indústrias, os operadores ou os garimpeiros em cooperativa, primeiro há um ganho de eles estarem organizados, segundo, há um ganho de nós conseguirmos fazer a quantificação dos recursos que estão sendo extraídos e também há um ganho em relação às regiões ou às zonas onde elas estão sendo exploradas. Mas há um desafio muito grande em relação a esta indústria extrativa e também achamos que a oportunidade de termos aqui os ilustres deputados pode nos ajudar a interceptar porque que a maioria das empresas que se licenciam não se fazem presentes ao distrito. Em relação à promoção turística, bom, basicamente o nosso distrito é do interior, como todo mundo está a ver. Então nós capitalizamos mais a indústria de lazer e do interior. Há muita potencialidade que ainda não foi explorada ao nível do interior. Nós, ao longo do nosso distrito, como já foi dito aqui, é atravessado pelo principal rio Moloco, mas sobre este rio também existem algumas zonas onde há cascatas, e são essas zonas que nós achamos que podem um dia interessar aos outros. Mas porque elas estão no interior, nós, neste momento, a atividade turística centra-se mais aqui na vila, através da indústria de lazer, que é basicamente a instalação de unidades hoteleiras, que permite muita gente que faz a transição do norte para o sul, tenha o nosso distrito também como uma referência. E adicionamos a esse turismo a questão da gastronomia. Nós temos participado de unidades gastronômicas ao nível da província, temos o destacado, sobretudo as pessoas que visitam o nosso distrito, fazem questão de fazer destaque sobre a gastronomia de Alto Moloco. Então, gostaríamos de continuar nesse destaque, mas ainda há um desafio e há um potencial enorme que deve ser aproveitado ao nível do distrito. Penso que as outras questões podemos comentar na matriz. Queria agradecer. Muito obrigado. Obrigado, Excelência Presidente da Segunda Comissão, Excelências Deputados. Tenho aqui a clarificar duas questões. Primeira, em relação às causas da baixa cobrança de receita. Como fizemos menção na nossa informação, para receitas do Imposto de Reconstrução Nacional, nós recebemos conhecimentos tardio e isso contribuiu para essa baixa cobrança. Mas esta situação está superada porque, neste momento, nós já superamos aquilo que é a nossa meta e continuamos a cobrar, mesmo assim ultrapassando. Mas também, em relação às receitas próprias, no primeiro semestre nós tivemos uma baixa capacidade econômica das nossas comunidades.
é um período em que não há colheita e nós notamos que a partir de junho e neste momento também a nossa receita está muito boa, consideramos boa. Em relação às tabelas aqui nas despesas públicas, na verdade nós temos as tabelas, provavelmente quando estava sendo feita a impressão, as tabelas não estão presentes. As nossas tabelas aparecem em rubricas. A nossa realização, a nossa execução, como dissemos, é de 54%, mas a maior parte desta execução é na rubrica ou na componente de despesas com o pessoal. Como diz o próprio relatório, o balanço, nós temos uma dotação de 844 milhões, 49 mil meticais, e deste valor, 759 milhões, cerca de 759 milhões, respondem aos salários ou despesas com o pessoal. Isto equivale a 58%. As outras rubricas temos uma execução inferior. Por exemplo, bens e serviços, temos uma execução apenas de 20% e investimento, temos uma execução de 0%. E temos as tabelas que havemos de colocar na matriz. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado. Estamos com Miguel Ernesto Paulino Manamboca. Obrigado. Bom, Excelências, eu vim aqui em nome dos munícipes para vos desejar boa estadia nesta autarquia e que se sintam-se em casa. Fiquei satisfeito quando disseram que a autarquia é bonita. De fato, é uma planta bonita. Nós estamos a educar aqui para desenvolvimento, para passar isto aqui da vila para a cidade. As próximas vezes gostaríamos que chamassem por vila, aliás, cidade de Admogol. Então, estamos satisfeitos com a vossa presença e muito obrigado. Muito obrigado. Vamos complementar com a matriz. Excelência, reforçar realmente o pedido junto aos nossos investidores. Temos empresas para exploração mineira, realmente cá no distrito não estão a funcionar. Queríamos a vossa intervenção para percebermos por que não estão no distrito a funcionar. Nós, quando solicitamos encontro com essas empresas, para podermos falar da vida das nossas comunidades que são beneficiárias destes recursos minerais, não temos acesso porque as pessoas não estão no distrito, não se fazem presente e temos a relação desses exploradores ou investidores nominal e fisicamente não temos. Então, queríamos pedir a Vossa Excelência, Sua Excelência, o Presidente, a vossa comitiva para que apoiasse o distrito nesse sentido. Apenas acrescentar também que na componente de receitas nós colocamos nos constrangimentos, porque segundo observamos a evolução este ano, pelo esforço que estamos a evitar para melhorarmos nossa receita, nosso desempenho, estamos a achar nós que estamos num bom caminho, porque evoluímos relativamente ao ano passado, é resultado de um trabalho nosso conjunto, em coordenação com toda esta equipe, chefe das localidades postos, o nosso chefe de cobrança a nível do distrito. Temos estado sempre a reunir com os nossos colegas dos serviços que fazem receitas para podermos melhorar na coleta de receitas e encontrarmos mecanismos de controle e podermos declarar. Por isso nós melhoramos o nosso desempenho e pelo trabalho que temos vindo a fazer com os nossos fiscais nas localidades, achamos que havemos de estar num bom caminho. Queremos, Excelência, na esperança de que as nossas questões vão ser respondidas através de matriz, agradecermos este apoio. Aqui tivemos recomendações ou sugestões, observações que vão melhorar o nosso desempenho, o nosso documento, e nós acatamos como governo do distrito e dizer que o distrito Excelência de Alto Moloco
está nesta componente em relação ao abastecimento de água. Estamos a trabalhar. Temos 3 sistemas a nível do distrito. Um está aqui na autarquia, 2 estão no posto administrativo de Nauela, um está em Mugema, outro está em Nauela. Com outros furos que temos nas localidades, o desafio são as avarias de grande vulto, e as comunidades, através dos comitês de gestão que nós criamos, por vezes não conseguem responder, e são essas que nós aqui evidenciamos que são avariadas, porque são avarias grossas, e nós, através dos nossos parceiros, temos nos beneficiado de reparação desses nossos furos de água. Excelência, nós acatamos aqui as constatações, já tomamos notas, recomendações, sugestões para melhorarmos o nosso desempenho, e muito obrigada, Excelência. Muito obrigado. Também dizer que foi para nós uma oportunidade adicional, com essas respostas dadas já agora, percebermos os desafios do distrito. Nós, a Comissão do Plano e Orçamento, decidiu incorporar na sua metodologia de trabalho um espaço onde, para além de visitas a unidades econômicas, ao setor empresarial, interagimos com os agentes econômicos e também com as organizações da sociedade civil, onde temos a oportunidade de fazer, que é uma oportunidade, na qualidade de representantes do povo, de ouvirmos as diferentes sensibilidades do distrito, as suas preocupações, mas também as propostas de soluções, e analisarmos essas questões. Nós não somos o governo, somos o órgão que faz as normas, fiscaliza o governo e que representa o povo. Então, acreditamos que com esse diálogo fortalecemos também as instituições. E esse é o momento que vai se seguir conforme o que está programado. E queremos agradecer pela presença de todos os colegas, membros do governo. Novamente, para esse efeito, dispensamos o governo, também para permitir, às vezes, quando essas entidades estão perante a direção máxima, os colegas do governo do dia, sentem-se um pouco retraídas e depois acham que não falam. Às vezes a gente faz a ponte, podemos partilhar. Fizeram-nos aqui alguns pedidos relacionados com esta questão das indústrias. Se estiverem bem escritas as empresas no documento que nos vão enviar, nós vamos fazer isso. Aliás, já teria sido feito isso, porque essas empresas, para entrarem para o distrito, para serem aprovados, esses projetos devem passar pelo distrito, no sentido de que há órgãos que devem ser parte do processo de consultas comunitárias, etc. Mas não seja por isso, nós vamos fazer a nossa parte. E, naturalmente, que na matriz também queríamos solicitar que deixem claro o que é que deve ser tomado como prioridade, dentre as prioridades. Mesmo que ao nível do processo de planificação não tenha sido incorporado já na matriz da província, nós temos no nosso mais alto critério, poder de influência, capacidade de ver como negociarmos isso. Portanto, temos esta sensibilidade, o que é o troço na mácua Gilé. Se não estiver lá, nós acreditamos que já deve ter estado em algum momento, pode ser este problema da exiguidade de recursos. Vamos dar a nossa contribuição para que este assunto seja tomado com a devida celeridade. Então, muito obrigado, mais uma vez, e até breve. Nós continuaremos no distrito até sexta-feira e qualquer coisa vamos